Boa tarde, turma. Tudo bem? Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, hoje nós vamos aprender sobre a independência na África e na Ásia, capítulo 10 do módulo 4, ok? É importante que cada um de vocês, por favor, se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Tudo bem, turma? Então, vamos lá. Observe, por favor, a imagem que está na nossa capa de abertura do tema, tá bom? Vamos lá. Observar bem, olha só, um homem, uma mulher e uma criança, certo? Vamos fazer uma leitura para entendermos esse contexto de independência. E aí você deve estar se questionando: independência? Como assim a África, o continente inteiro, a Ásia? Vamos lá, vamos ler e construir conhecimento. Em meados do século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, olha só, surgiram na África e na Ásia movimentos de luta contra as políticas imperialistas e a favor da independência ou das independências nacionais. Embora em alguns territórios não tenham ocorrido conflito armado, as independências obtidas foram resultados da luta e da resistência dos povos locais. Nesse capítulo, vamos conhecer como ocorreu esses movimentos pela autonomia na África e na Ásia. Como o próprio texto já diz, nós vamos estudar como ocorreu esses movimentos por independência. Embora, como o próprio texto diz, não houvesse em alguns territórios, não tivesse acontecido lutas armadas, mas foi necessário lutas e embates ideológicos, por assim dizer, para que se construísse a independência de cada território. E é sobre isso que nós vamos estudar. De já eu quero convidar os alunos que estão totalmente remoto que possam participar da aula. E vou fazer questionamento, onde só vocês irão responder, tá certo? De já eu quero dizer, Maria Clara, Thales, Amanda, tá bom? Então, cada um de vocês irão elencar palavras que estão dentro do conteúdo e vão falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. A África no início do século XX. Como era a África? Vamos lá. Desde o século XIX, o continente africano era explorado economicamente por meio das políticas imperialistas dos países europeus. Ao longo dos anos, porém, alguns fatores estimularam o movimento de independência na África, que resultaram na formação de diversos países. Vamos conhecer a seguir 3 fatores que contribuíram que ocorresse esse processo de independência. Então, vamos entender. No final ou durante o século XIX, houve dentro da África a repartição, foi repartido o seu território para alguns países da Europa. Esses países utilizavam esses territórios para explorar e possivelmente, com certeza, produzir através das matérias-primas que eram exploradas desses territórios. Então, vamos ver quais foram os fatores que levaram a esse processo de independência. A participação dos africanos na Segunda Guerra. Muitos soldados africanos fizeram parte das forças aliadas durante a Segunda Guerra Mundial e isso trouxe a consciência daqueles que sobreviveram na Segunda Guerra, dos soldados africanos, uma consciência de que eles também poderiam estar lutando naquele momento pela sua independência ou pela independência daquele território. As tropas lutaram em batalha no norte da África, na Itália, na Alemanha e na França, auxiliando os ingleses, combatendo também na região da Índia. Durante a guerra, os soldados africanos perceberam a situação contraditória em que eles se encontravam. Olha só, embora estivesse do lado dos que lutavam contra o nazismo de Hitler e a sua política expansionista, eles mesmos sofriam com as políticas de dominação e do controle dos aliados, entre eles a Inglaterra e França, por exemplo. E olha só, a participação da Segunda Guerra fez com que os soldados, como já havia falado, os soldados percebessem a contradição. Eles faziam parte de um processo de opressão, de dominação. Dominação essa que eram praticadas por aqueles países que estavam envolvidos naquele grande conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. Pan-africanismo e pan-arabismo.
Como vimos no capítulo 3, no contexto de exploração imperialista, quando vocês ouvirem esse texto, essa expressão contexto imperialista, nós vamos lembrar de países europeus que saíram mundo afora e especificamente para a África e Ásia para controlar, colonizar território, para explorar esses territórios, tá certo? Vamos sempre lembrar que o contexto imperialista foi esse. Difundiu-se a ideia de pan-africanismo, que propunha ideias de autonomia e unidade para os povos africanos. Além disso, no norte da África ganhou força o pan-arabismo, que propunha a união e o fortalecimento das regiões de tradição islâmica. E aí você já vai unir duas ideias, não é? De independência, sentimento de pertença e um sentimento também religioso. Você une e você vê duas ideias que estão ganhando força nesse movimento, tá certo? Influências da Guerra Fria, que não foi um movimento armado, porém um movimento ideológico, mas que esse movimento trouxe também os seus fatores para que esses movimentos em prol da independência na África e na Ásia acontecessem. Alguns movimentos pela independência na África receberam apoio dos Estados Unidos ou da União Soviética. Lembrando, Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista, porque interessava a esses países tentar expandir as suas áreas de influências no mundo, olha só, a fim de propagar seu sistema socioeconômico, capitalismo e socialismo, respectivamente, nessas regiões. Então, aqueles que receberam apoio durante a Guerra Fria, apoio dos Estados Unidos, ela tinha os seus interesses ligados ao capitalismo. E aqueles que receberam apoio da União Soviética também estavam ligados aos interesses da própria União Soviética, que era a expansão do socialismo. Os movimentos de independência na África. Vamos entender. Então, nós vimos qual era o contexto, vimos quais foram os fatores que possibilitaram os movimentos em prol da independência, tanto na África como na Ásia, mas nesse momento nós estamos nos referindo especificamente ao continente africano, tá certo? Os movimentos de independência na África tiveram características diversificadas, dependendo da região e do país onde se originava. Observe o mapa a seguir que mostra quando ocorreram as independências dos países africanos. E aqui, gente, nós vamos perceber que essas características diversificadas é que, embora houvesse território que foi buscado, foi almejado desejo de independência, o movimento de independência não ocorreu igualzinho em todos os territórios da África. É importante que a gente entenda isso. Em alguns territórios houve luta armada, em outros não. Houveram um acordo entre aquelas, vamos dizer, instituições, tá certo? E aí é sobre isso que nós vamos estudar agora. Quais são essas características diversificadas para esse momento, para esses movimentos de independência? Tudo bem? Muitas fronteiras estabelecidas na época dos domínios europeus foram mantidas nos países independentes africanos. Essas delimitações territoriais não consideravam, porém, critérios étnicos que já eram baseados em interesses predominantemente políticos existentes desde o imperialismo. Desse modo, alguns países formados naquela época abrigavam mais de uma etnia, que podia até mesmo ser rivais uma das outras. Essa situação gerou diversos conflitos étnicos internos no continente africano ao longo do século XX. Em alguns casos, isso ocorre até hoje. Então, o que o parágrafo nos diz? O que ele diz? Que as fronteiras estabelecidas, quando ainda da época do imperialismo, elas foram mantidas por longo tempo. Só que aquelas fronteiras, elas agregavam vários povos com cultura, com a sua de etnia diferente, e muitas vezes aqueles povos, embora sendo africanos, eles eram adversários, eles tinham as suas diferenças e eles entraram em conflito. Imagina bem um momento em que um continente ou algumas partes daquele continente, eles estão em busca da sua independência, mas há uma briga interna no continente, onde aquele continente agrega vários povos de etnias diferentes, com pensamento diferente, com culturas diferentes. E isso, vamos dizer assim, só piorou a situação dos movimentos que buscavam a independência daquele território.
Nas páginas seguintes, vamos estudar os processos de independência de diversas regiões africanas, analisando como se desenvolveram os movimentos de resistência e que países foram formados a partir destes movimentos, ok? Meus amores, então, quero convidar cada um de vocês a fazer a leitura novamente do texto, porque aqui é a parte introdutória do nosso conteúdo. E é muito interessante que vocês possam reler o início do capítulo, tá certo? Até a nossa atividade, para que você possa entender como o continente africano ou os territórios do continente africano foram buscar a sua independência, a sua autonomia, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima, meus queridos.